Bom, então dando continuidade ao nosso cálculo de entalpia, nós vimos, né, que a entalpia ela pode ser calculada com base em um estado de referência e que a gente precisa do calor específico, né, a pressão constante. Então, para gases ideais, a variação de entalpia, né, é igual a CP/dT, a dH igual a CP/dT, ou ΔH igual a CP médio na temperatura vezes ΔT. Tá? Então é fácil efetuar esses cálculos aí a partir do conhecimento de CP. Nessa disciplina a gente sempre vai usar valores de CP médio. Tá? Então, assim, vamos ver o que acontece, né, na nossa análise, né, para que a gente possa fazer um exercício. A gente sempre está analisando mistura. Tá? Então, cada componente da mistura, né, vai ter o seu CP. Então, o CP é uma propriedade do componente, tá? Depende, né, da temperatura, eventualmente da pressão, tá? CP de gás ideal independe da pressão e CP de líquidos praticamente não depende da pressão. Então nós vamos estar assumindo aqui um CP independente da pressão, tá? E aí a gente pode então utilizar o CP para fazer os cálculos, né, a partir da variação de temperatura. Mas a gente tem, né, uma mistura. E aí como é que eu faço? A rigor, tá? Para calcular a entalpia total da corrente, né, que é uma mistura, ou a entalpia molar aqui, eu teria então o somatório da fração molar do componente vezes a entalpia parcial molar. Tá? O que acontece? Essa entalpia parcial molar ela não é a entalpia molar da espécie, tá? Que seria a entalpia do componente quando ele está puro. Porque o que acontece é que quando um componente está na presença de outro componente em uma mistura, né, novas forças intermoleculares se formam, então energeticamente ele se comporta de uma forma diferente do que quando puro. Mas isso daí é um rigorosismo, né, utilizado, né, nos simuladores e na termodinâmica para o cálculo da propriedade. Se a gente assumir, né, que o componente ele se comporta, né, da mesma maneira que ele se comportaria se tivesse puro, tá? A gente pode substituir a entalpia parcial molar, tá, pela entalpia molar. Então a gente vai assumir gás ideal, isso acontece, e líquido, solução líquida ideal ou solução ideal, né, quando a gente estiver analisando líquidos. Então a gente vai assumir aqui a contribuição de cada componente, né, em, exatamente como ele se comportaria como se tivesse puro. Dessa forma, para calcular a entalpia da corrente de mistura, né, daquela corrente, eu vou então, né, somar aqui a fração molar vezes a entalpia dele quando puro naquela mesma condição de temperatura e pressão. Então nós já vimos, né, como calcular a entalpia, né, de cada componente a partir do CP. Tá? Então, tipo, a entalpia vai ser a entalpia na referência mais CP ΔT. Certo? Calculo então para cada componente e faço então, né, a contribuição, né, a partir da sua composição ali. Então, somatório da fração molar vezes a entalpia molar. Então, obviamente que se eu tenho uma mistura, né, eu vou ter, né, três componentes, eu vou ter três vezes mais trabalho porque eu vou precisar calcular, né, a entalpia de cada um naquela condição e depois então calcular a entalpia da corrente a partir da sua contribuição, né, ponderada pela fração molar ali, certo? Então assim, digamos que eu tenho uma corrente, né, tá? De dois componentes, A e B, a uma determinada temperatura e pressão. Como é que eu calculo então a entalpia dessa corrente? Tá? A energia total aqui, a entalpia total. Número de mols ou vazão molar da corrente A, tá? Ou do componente A na corrente, vezes a entalpia do A nessa temperatura e pressão, certo? A mesma coisa para o B, tá? Então, assim, se eu dividir pelo número total aqui, tá? Da corrente,
Então, Na sobre N é igual a XA, né, fração molar, e NB sobre N é igual a XB. Então, essa é a entalpia molar da corrente, tá? E como é que eu calculo a entalpia do A e do B? Bom, Cp do A, ΔT, Cp do B, ΔT. Esses Cp's médios na temperatura, tá? E que ΔT é esse? Bom, uso um estado de referência único que eu já tinha falado para vocês. Então escolhi, digamos que a temperatura do meu estado de referência seja de 25 graus, vai ser a temperatura da corrente menos o 25 graus, certo? Então assim, se a gente sabe calcular a entalpia de uma substância pura, a gente sabe calcular a entalpia de uma mistura ideal. O que acontece é simplesmente o aumento do meu trabalho braçal. Então eu vou precisar, né, do Cp de cada componente da minha mistura, saber além da temperatura e da pressão ali, ó, qual é a composição da minha mistura para que eu possa calcular então a entalpia da corrente. E aí eu consigo calcular a entalpia de todas as minhas correntes, tá? De processo, né, utilizando o mesmo estado de referência. Bom, eu fiquei devendo para vocês aqui um exercício. Agora que a gente falou sobre misturas, eu vou poder fazer esse exercício aqui. Então, digamos que a gente tenha um processo, né? Eu criei um exemplinho aqui de brinquedo, né? Onde eu tenho ali. Observe, né? Bem simples de entender ele. Eu tenho inicialmente, né? Uma corrente que está a 300 kelvins, passa por um trocador de calor que utiliza vapor e sai a 330. Então, o objetivo desse trocador de calor ali é pré-aquecer a carga para o reator. O reator ele opera com refrigeração, tá? Para manter a temperatura constante, tá? Então, assim, a reação ocorre, os produtos saem na mesma temperatura. Então, observe que eu tenho um processo isotérmico aqui a 330 kelvins. Por que eu preciso resfriar? Porque a reação, né, ela pode ou liberar ou absorver calor. Então, nesse caso aqui, como eu estou tendo um resfriamento, provavelmente a reação ela é exotérmica, ela libera calor, e aí eu preciso remover esse calor para manter a temperatura constante. O processo é bem simples, é A dando B, tá? Então, inicialmente eu tenho A puro e isso passa por um reator com a conversão de 70%. Bom, então os balanços materiais a gente pode fazer facilmente, a gente já trabalhou com eles. Vamos ver o seguinte: eu quero calcular a carga térmica no trocador e quero calcular a carga térmica no reator. A carga térmica no reator eu vou deixar para depois, porque a gente vai analisar sistemas com reação química. Então, por hora, vamos analisar somente o sistema, o trocador de calor aqui, para efetuar os cálculos de entalpia, certo? Então, assim, eu posso efetuar, para facilitar a minha análise, né, um diagrama de bloco. Observe que nesse caso aqui eu identifiquei o processo trocador de calor e o processo reator. Inclusive indiquei ali interações energéticas existentes, né, com a fronteira. Então no trocador eu estou adicionando calor, no reator eu estou removendo calor, certo? Então vamos lá. Considere o aquecimento do N-butano líquido, que é o meu reagente, de 300 a 330. Preciso alimentar essa vazão aqui no meu reator. Calcule a taxa de calor necessária que deve ser utilizado. Aqui é o Cp do N-butano. Esse Cp aqui, gente, tá? Eu deveria calcular nessa faixa. Então, esse valor aqui, né, eu estou assumindo uma média nessa faixa aqui do meu cálculo. O balanço material eu chamei de na entrada de zero e na saída sem índice, tá? Poderia ser F1, F2. Balanço material é trivial. O que entra igual ao que sai. Tanto em massa quanto em mol não tem reação química. Beleza. Balanço de energia. O que entra, energia que entra, é aqui aparece a entalpia, tá? Menos o que sai, aqui aparece a entalpia também, tá? Agora aqui tá, apareceu maiúsculo, mas aqui é a entalpia molar, porque está multiplicado pela vazão. Mas a taxa de calor não tem trabalho. Então, nesse caso aqui, tá, eu posso, né, isolar o calor. Então, como ir aplicar o balanço de energia,
Então, como F0 igual a F, eu coloquei em evidência, então é 163, e H menos H0. Então, nesse caso, né, como é que eu calculo aqui? Integro a expressão dH igual a CP dt. Então, H menos H0 é CP T menos T0. CP, eu tenho o valor, e T menos T0, então 300 menos 330. Então, note que nesse caso aqui, tá, eu calculei a variação de entalpia. Poderia ter colocado um estado de referência, 298, e calculado a entalpia da corrente zero e da corrente sem índice, e aqui efetuar a conta, vai dar o mesmo valor, tá? Então aqui, ó, vazão, CP médio na temperatura, vezes a diferença de temperatura. Aqui é importante só, né, olhar as unidades, a vazão, né, o CP está por mol, aqui está quilomol, por isso eu multipliquei por 1000 para ficar mol, tá? E aqui está por variação Kelvin ou Celsius, tá? Que tanto faz. Então eu preciso, né, no final dividir por 3.600, porque está por hora, para obter em quilowatts. Então observe que esse cálculo é simples, tá? Ou seja, integral, né, o ΔH igual a CP médio na temperatura vezes ΔT, tá? Então é bastante fácil a gente efetuar esse cálculo ali, né, para uma substância pura. Agora eu quero que vocês considerem esse exemplo anterior, só que digamos que além do meu N-butano, existe 10% de inertes, né, que vem junto com o meu N-butano, tá? Então eu vou chamar de isopentano aqui, né, essa substância. O CPI, então, do isobutano aqui, né, do inerte, é de 161, observe, diferente do meu N-butano. Então eu tenho 90% molar da mistura, né, N-butano, e 10% molar isopentano. Então nesse caso aqui, tá, gente, o que, que vai acontecer? Eu posso calcular a entalpia, né, a entalpia do N-butano, a contribuição de cada uma das correntes. Então aqui eu posso ver o total, aqui vai ser vazão do N-butano, vazão do N... Ou eu coloco a vazão total da corrente vezes a entalpia da corrente, onde aparece o X, o X1 e o X2. Tá? Porque aqui já foi feita uma passagem rápida, né? Aparece aqui, tá? A diferença de temperatura é a mesma, então fica em evidência, tá? E aqui aparece 0,9 vezes o CP do N-butano mais 0,1 vezes o CP do isopentano. Ou seja, esse termo todo aqui, ó, multiplicado a vazão, é a entalpia molar da corrente, tá? Então, observe que nesse caso, né, a presença de inerte fez com que eu tinha antes aqui uma vazão de 191,5 kW, uma taxa de calor. No momento em que eu tenho uma mistura diferente, né, ali agora eu tenho uma mistura, né, com 10% de inerte, aumentou ligeiramente a minha carga térmica. Então, considerar a presença de inerte ou não, bom, vai depender se o que eu tenho na realidade, né? Se eu tiver na realidade, eu preciso considerar ali, porque isso vai afetar bastante o meu cálculo. Ainda, né, como a variação de temperatura, né, é sempre a mesma para todos os componentes no mesmo processo, eu posso então pegar esse termo que está aqui entre parênteses, né, fração vezes o CP, e definir isso como o CP médio da corrente, tá? É importante aqui a gente não confundir, tá? Cada um desses CPs aqui individuais são médias na temperatura. Idealmente eu deveria ter o valor médio naquela faixa de temperatura. O CP médio da corrente, né, ele é uma média da média. Então ele é uma média dos componentes ponderado pela fração molar da média na temperatura na faixa. Então assim, observe que nessa mistura aqui, tá, o CP do N-butano é 141, o do N-butano é 161, mas se eu considerar um CP médio da mistura,
eu posso então calcular como 143. Daí eu trato como se fosse uma substância pura. A minha mistura é um terceiro componente que tem esse Cp aí. E aí os meus cálculos de entalpia ficam Cp ΔT, tá? Então é bem fácil efetuar esses cálculos aqui. Bom, gente, olha só. Se eu quiser efetuar qual é o consumo de vapor que eu vou precisar, tá? Nesse caso ali, né, como a variação aqui do vapor ela ocorre de líquido para vapor saturado, eu vou precisar do ΔH de vaporização, tá? Então é uma outra propriedade que a gente vai inserir na sequência aqui, que é o ΔH de vaporização das substâncias para quando ocorrer mudança de fase, tá? Então nesse caso aqui, né, do lado do vapor, o processo que está ocorrendo ali é um processo de vaporização. Como é uma substância pura, esse processo ocorre a temperatura constante, então o meu ΔT é zero, mas isso ocorre, né, devido a uma descontinuidade ali. Eu preciso, tá, considerar a entalpia, a diferença de entalpia do vapor para o líquido. Ou seja, o Cp que a gente está utilizando ali depende se é fase líquida ou se é fase vapor. Então, mudando o estado, muda o Cp, e nesse processo de transição ocorre uma variação de entalpia, que também pode ser medida experimentalmente, que é chamada de entalpia de vaporização. Então, essa entalpia de vaporização depende da temperatura e ela é tabelada para várias substâncias, assim como o Cp. E daí eu posso então utilizar nos cálculos. Das tabelas de vapor, eu posso então calcular o ΔH, pegar o ΔHLV, né, que é a entalpia de vaporização por quilograma. E aí, como a carga térmica trocada, né, aqui, o que entra no processo é o que sai do vapor. Então, assim, colocando o valor ali em módulo, tá, do Q, 192,4, essa é a quantidade de vapor. Então, assim, lá para os meus custos eu vou precisar levar em consideração, né, esse custo de vapor no meu processo. Então, assim, para efetuar esse cálculo, né, eu vou voltar aqui. Bom, a gente precisou balanço material, que aqui é trivial, o balanço de energia para calcular a taxa de calor, e eu fiz o balanço de energia do outro lado do trocador para determinar quanto de vapor eu vou utilizar. Então, isso daí vai entrar lá no meu custo de energia, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui no reator. Então, a gente vai efetuar o balanço material com reação química, o balanço de energia para determinar a carga térmica no reator e depois o balanço de energia do outro lado, né? Aqui onde eu tenho o fluido refrigerante, né? Pode ser água, para calcular quanto que eu vou gastar de água. Com isso eu vou ter, né, já o quanto que eu estou produzindo, né, o quanto que eu estou gastando de matéria-prima e o quanto que eu estou gastando de energia em cada um desses processos. Falta ainda, né, saber qual é o tamanho desse trocador e qual é o tamanho desse reator, né? Que isso vai ser nosso foco depois que a gente fizer os balanços, né, materiais e de energia, tá? Então, que área tem esse trocador aqui? Que volume tem esse reator? E eu preciso dessas informações para calcular o custo de investimento. E aí, então, né, com a receita do meu produto, calcular qual é o lucro que eu teria nesse processo, para verificar esse processo ele é lucrativo, tá? E se eu alterar a conversão para 80%, eu aumento ou diminuo o lucro? Porque isso vai impactar em todos os meus cálculos. Então, isso é o que a gente quer chegar lá no final, né? E qual é a conversão melhor para se trabalhar esse processo? Então, essa é uma resposta que a gente quer obter no final desse curso. Então eu vou parar por aqui. Na sequência a gente vai ver a questão de mudança de fase. Ou seja, imagine que da entrada para cá ocorreu a mudança de fase. Eu vou precisar levar em consideração que ocorreu essa mudança de fase. E aí vai aparecer na minha entalpia ali o ΔH de vaporização. Tá? Então a gente vai ver como é que ele vai aparecer, como é que eu considero isso no cálculo.
tá? Então a gente, né, vai ter que se atentar para esse detalhe, não só saber qual é o estado inicial e o final, mas também, né, é saber se esse estado aqui ele se apresenta como líquido e o final como líquido, ou o final como vapor. Porque daí, se ele entrou líquido e saiu vapor, ocorreu o processo de vaporização nesse caminho. Como independe do caminho, né, eu posso escolher em que temperatura eu vaporizo, mas é importante saber que eu preciso saber a priori, né, se vai ocorrer vaporização para que eu, né, considere isso no cálculo. Senão, o calor que eu estou estimando ali ele vai ser bem diferente do valor real, certo? Mas vamos parar por aqui.